Olá, bem-vindo ao módulo 7 do curso Como Ler um Artigo Científico. Antes de iniciar, eu gostaria de enfatizar que, caso você tenha tido alguma dificuldade no módulo anterior, não deixe de entrar em contato conosco. Você pode nos escrever um e-mail ou então colocar a sua dúvida disponível lá no nosso grupo de discussão, criado há alguns dias. Bom, o módulo 7 vai tratar do segundo passo da segunda etapa da leitura eficiente e eficaz de artigos científicos, que é a leitura analítica. Ou seja, relembrando, para você seguir e chegar aqui na leitura analítica, é necessário que você faça anteriormente a leitura inspecional dos artigos dos quais você está lendo e se dedicando. Bom, a leitura analítica nada mais é do que uma leitura de aprofundamento, ou seja, uma leitura para você entender o que está presente ali no artigo. E é exatamente por esse motivo que você vai gastar o tempo que for necessário para ler esse artigo. Então, ela deve ser feita, como exige uma grande quantidade de tempo e de energia, ela deve ser feita apenas com aqueles artigos que foram, digamos, aprovados, né, que passaram pelo crivo dos seus critérios de inclusão e exclusão lá na etapa de leitura inspecional. E aí aqui você vai ler com atenção. Então, tudo aquilo que você não fez na leitura inspecional, como, por exemplo, buscar novas palavras no dicionário, aprender os novos conceitos, isso você vai fazer aqui na leitura analítica, certo? Então, tá lendo ali, se deparou com uma palavra que você não entende, busca no dicionário, certo? Geralmente, o melhor é você tentar entender o significado da palavra pelo contexto. Isso faz da sua leitura um pouco mais eficiente. Mas caso você não tenha conseguido entender o significado mesmo no contexto da leitura, é importante que você utilize um dicionário. E isso é válido também, pessoal, para artigos em línguas estrangeiras, principalmente o inglês. Apesar de que, a partir de um determinado tempo, o inglês técnico é bastante tranquilo para se ler, né? E aqui também você vai buscar estudar novos conceitos. Por exemplo, vamos pegar os exemplos ali da aula anterior. No artigo que eu mostrei para vocês, tinha alguns conceitos como ramificação de hifas, teor de MDA nas folhas da planta. Se você não sabe, não entende o que significam esses conceitos, então pare um pouco a sua leitura e busque a explicação para isso, certo? Sane a sua dúvida, esclareça tudo para que aí sim você prossiga na sua leitura analítica desse artigo. E aí aqui a gente costuma dizer, e é uma expressão bastante utilizada pelo Adler também, no seu livro Como Ler Livros, você vai tomar posse do artigo. O que seria isso? Para o Adler, simplesmente ler não é tomar posse, né? Mas tomar posse, na verdade, é quando você estuda de verdade o que está ali. Você sublinha, você destaca o texto, você anota. E isso pode ser feito tanto para vocês que gostam de imprimir os artigos, quanto para vocês que leem nos leitores de PDF. Hoje nós temos aí inúmeras possibilidades de leitores que têm muitas ferramentas de anotação, de destacar em diferentes cores e assim por diante. Então, isso não é desculpa para a gente não tomar posse do artigo, tá bom? E aí, então, existe um passo a passo, digamos assim, para a leitura analítica. Você vai fazer, sim, tomar todos esses cuidados aqui, buscando ler no dicionário as palavras desconhecidas, estudar os novos conceitos, fazer anotações, destacar as partes mais importantes, mas não de uma maneira não sistematizada, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma sequência que, na verdade, é uma sugestão, mas que, ao longo do tempo, vocês mesmos adaptarão e verão o que é mais eficiente para vocês. Algo que eu utilizo bastante para mim é essa sequência que vocês estão vendo na tela. Eu leio no início da leitura analítica o objetivo do trabalho, só para me lembrar, mesmo eu já tendo lido lá na análise sistemática, na análise inspecional, eu leio novamente o objetivo do artigo só para retomar, relembrar o que é que os autores fizeram ali, e eu vou para os resultados. Ali nos resultados, imediatamente eu olho as tabelas e as figuras, tá? Para que eu possa relembrar e refazer ali as minhas próprias interpretações. Depois disso, eu leio o que os autores colocaram como interpretação dos dados e eu vou para a conclusão. Depois da conclusão, ou concomitantemente, eu leio a discussão. Depois disso, se preciso, né, eu vou para a introdução em material e métodos e aí sim eu faço o meu fichamento. Então, nós veremos um pouco mais detalhadamente
como são esses passos, de que forma é feito, o que é mais eficiente. Mas vale enfatizar mais uma vez que essa é uma sequência muito boa para mim, muito eficiente para mim, dá muito certo. Entretanto, é bem provável que você crie a sua própria sequência e que você crie o seu próprio método de leitura eficiente de artigos científicos. Então, quando você está lendo o objetivo do artigo, o que é importante você observar ali? Lembra que eu falei da observação apurada? Então, o que a sua observação apurada precisa detectar? Primeiro é o que eu busco com a leitura desse artigo. Então, você tem que relembrar por que estou lendo esse artigo. Eu estou lendo para formar uma base de dados, para formar uma base de informações, eu estou lendo para me informar, né? Porque isso vai direcionar completamente as informações que você vai anotar, as partes do artigo que você vai destacar, se vai destacar e assim por diante. O objetivo do artigo que você acabou de ler, ele está relacionado com o que você busca? Se sim, ótimo. Mesmo que você tenha feito uma análise inspecional, uma leitura inspecional anteriormente, você vai perceber que há um desenvolvimento de uma maturidade sua ao longo da leitura de muitos artigos. Então, é importante você se refazer algumas perguntas para que você entenda melhor se aqueles, principalmente os primeiros artigos que você escolheu, com um nível primeiro ali de maturidade que você tinha, se realmente foram bem escolhidos, tá? Então, algumas perguntas é importante você se refazer para ter uma maior certeza da leitura desse artigo. E aí, por meio do objetivo, você vai conseguir compreender rapidamente ali o que busca a pesquisa. Por exemplo, o que eles avaliaram, quais foram os tratamentos dados para o que eles estão avaliando. Por exemplo, se estão analisando adubos, você vai descobrir se tinham doses diferentes, se era só ausência ou presença, qual espécie de planta eles utilizaram, se tinha algum micro-organismo envolvido e assim por diante, só por ler o objetivo da pesquisa, tá? Lá no resultado, o que é importante observar? A primeira coisa que eu falei para vocês, né, é a interpretação das tabelas e gráficos, mas aos meus olhos, certo? Então, eu faço essa interpretação sem ler o que os autores escreveram na própria interpretação deles. E aí eu consigo ter uma noção se os autores estão realmente sendo fiéis e sendo sinceros ali ao que eles encontraram. Porque uma coisa importante é que nós devemos ler os artigos, mas não de maneira que sejamos cegos e acreditemos piamente no que está sendo escrito ali. Às vezes, a gente pode encontrar erros bem grosseiros em artigos até muito bons também. Então, essa observação apurada e uma visão crítica é importante na hora de ler os resultados e a conclusão desses artigos. Tá? Então, interprete por si mesmo as tabelas e gráficos, e isso vai treinar o seu intelecto, é uma atividade muito importante, muito interessante, e você pode ter certeza que vai favorecer não só a leitura de artigos, como também o desenvolvimento de atividades nas mais diversas disciplinas e conteúdos que você está estudando. E aí, durante essa interpretação, é importante que você entenda a terminologia que está sendo utilizada ali. Eu coloquei 2 exemplos clássicos na tela, que eu me deparo bastante. Às vezes, o aluno encontra lá no artigo um gráfico demonstrando a taxa de colonização micorrízica, mas na cabeça do aluno, aquilo, na verdade, para ele é o número de esporos que foram encontrados no solo. Não tem nada a ver, tá? São coisas diferentes. Então, é importante, se você está vendo um gráfico de colonização micorrízica, é importante que você entenda o que é a colonização micorrízica. Se é um dado de densidade de esporos, é importante que você entenda o que é essa terminologia, o que significa. Um outro exemplo muito clássico é a relação entre a avaliação de clorofila. Às vezes você está olhando lá, você se ateve ao nome clorofila, mas na verdade o autor apenas mediu o índice ou mediu somente o teor, tá? Isso são termos que você precisa se atentar, porque pode dar algumas diferenças ou influenciar a interpretação dos dados que você está tentando conhecer e aprender sobre eles. Então, primeiro, conheça a terminologia do que vocês estão lendo. E aí, então, depois que vocês fizerem essa análise por si próprios, leia a interpretação dos autores. E aí verifiquem, certo? De maneira crítica e honesta, se o que está na tabela, o que está no gráfico, está condizente com o que os autores estão interpretando e apresentando ali para os leitores.
Bom, vimos os resultados e o que é mais importante de observar, vamos agora para a discussão. Na discussão existem alguns pontos a serem levantados e que nem sempre os autores colocam ou observam isso para vocês. Então, primeira coisa, alguns dados podem apresentar algumas correlações que não foram observadas pelos autores, mas que você pode observar. Então, talvez algumas variáveis sejam inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, e isso não foi explorado pelos autores. É algo que você pode observar e que talvez possa acontecer também no seu trabalho que você está desenvolvendo. Ou seja, sejam curiosos, observem bem detalhadamente o que os resultados disseram, e aí você vai para a discussão e veja se os autores realmente exploraram bem aquele tema e de que forma eles exploraram, de que forma eles explicaram ali aqueles resultados. Outro ponto importante a ser observado é como os resultados daqueles autores se encaixam no contexto daquela área na pesquisa. Por exemplo, aqueles resultados que você está lendo ali, eles de fato, eles corroboram bastante o que já foi encontrado na literatura, ou eles são completamente opostos ao que tem sido encontrado, é um achado completamente novo e que quebra todos os paradigmas existentes até o momento. Então, são perguntas que vocês devem se fazer, porque além de você conseguir interpretar melhor os dados que estão ali, entender qual o posicionamento desses dados em relação a toda a literatura, isso pode também sugerir novas possibilidades de pesquisa para vocês como futuros pesquisadores, tá bom? Bom, além disso, é importante você ler simultaneamente a conclusão do artigo. A conclusão, ela pode ser lida simultaneamente tanto ao item resultados, quanto à discussão do artigo, tá? O que é importante? Nesse momento, você tem que entrar em um acordo com o autor. O que seria isso, entrar em um acordo? Você tem que definir e responder a seguinte pergunta: os autores, eles interpretam de maneira verdadeira, de maneira consciente, os resultados encontrados e colocados, apresentados nas tabelas e gráficos? Sim ou não? Os autores, eles apresentam dados e uma discussão que sustentem essa conclusão que você acabou de ler? Eles têm sido honestos com essa sequência de raciocínio? O que você encontra no item conclusão é o que você também encontra lá na discussão ou lá nos resultados do artigo? Se sim ou não, isso aqui você precisa entrar em um acordo com os autores. Se sim, ótimo, você pode utilizar esses dados na discussão do seu TCC, na discussão do seu artigo. Se não, tenha bastante cuidado e, se possível, exclua esse artigo da sua revisão de literatura, da discussão dos seus dados, tá? Porque pode ser que tenha algum enviesamento ou algum problema na interpretação mesmo dos resultados por parte dos autores, tá bom? E aí, a introdução em material e métodos. O que fazer? Bom, nem sempre eles precisam ser lidos, tá? O material e métodos é ainda um pouco mais importante, porque a partir deles você consegue ter uma noção se aquele trabalho ele foi bem realizado, se a estatística aplicada foi adequada e assim por diante, tá? Mas eles não são, nesse ponto de leitura que você está nesse momento, eles não são os principais e não necessariamente precisam ser lidos todas as vezes. Pelo menos não com a mesma diligência, com a mesma atenção que vocês precisam lá nos resultados e discussão, tá? Então, a introdução geralmente a gente vai ler quando quiser entender melhor o âmbito no qual a pesquisa se desenvolveu, compreender qual é o problema de pesquisa, o que levou aquele pesquisador a desenvolver todo aquele experimento, né, e a justificativa dele, e identificar também se, antes de executar a pesquisa, os autores deixaram alguma hipótese clara sobre o que eles queriam com aquela pesquisa, tá? Material e métodos, quando você quiser, por exemplo, compreender uma metodologia utilizada na obtenção de algum resultado, é legal você ir lá e ver como eles obtiveram. Verificar se as metodologias realmente sustentam o objetivo e a conclusão do trabalho. Vou dar um exemplo bem básico. Se você está lendo um artigo que tem como objetivo avaliar o crescimento e desenvolvimento do milho em doses de nitrogênio, mas lá nos dados, por exemplo, nos resultados, não tem nenhuma variável que fale sobre altura de planta, produção de matéria seca ou produtividade de grãos, então significa que a metodologia não fez com que o autor chegasse ao objetivo dele, tá? Não possibilitou aí uma conclusão adequada para o objetivo dele. Então, essas coisas podem acontecer.
e verificar, por exemplo, se a estatística está correta, se aquele teste de média utilizado ele foi correto para a quantidade de tratamentos que tinha. Às vezes é muito comum você estar lendo um artigo e olha aquele gráfico muito bacana, ou uma forma de analisar completamente diferente e inovadora, e você quer saber como foi feito, em qual programa estatístico foi feito aquele gráfico, ou aquela tabela, aquela figura. Aí é interessante você buscar também no Material e Métodos, tá? E nos artigos mais recentes, é muito interessante você ficar atento sobre isso, para que você esteja aí de olho nas novidades, nos novos programas que vêm surgindo, com a possibilidade de fazer novas análises bem interessantes e inovadoras dos seus dados, que às vezes podem ser simples, mas que uma análise estatística bastante elaborada pode trazer informações bastante relevantes e aumentar o peso da sua pesquisa e da interpretação dos seus dados, tá bom? E aí o fichamento, pessoal. Antes de falar sobre o fichamento, é importante destacar que ler necessariamente vai implicar em escrever, tá? Principalmente no caso de artigos científicos, se você está escrevendo o seu TCC ou artigo ou relatório de pesquisa. Então, se você está lendo, necessariamente você precisará escrever, porque ler e escrever são artes recíprocas, certo? Então, aqui, basicamente, o fichamento é a colheita dos frutos que você cultivou ali durante a leitura. Então, se você não faz esse fichamento, você basicamente está deixando toda a colheita lá no campo, tá? Se perdendo tempo. Seria basicamente isso. O que é importante? Você definir qual é o melhor tipo de fichamento. Tem pessoas que gostam de escrever à mão, anotar no caderno, tem pessoas que gostam de utilizar alguns programas disponíveis, e alguns utilizam o Excel, Word. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês do que eu costumo fazer com frequência, tá? Mas antes de mostrar para vocês, eu gostaria de enfatizar aqui numa característica muito importante dentro do fichamento, que é, quando você for colocar ali as ideias que você acabou de ler daquele artigo, por favor, não repita a escrita do autor, não copie e cole, tá? Por quê? Porque aqui você vai treinar o seu vocabulário. Você pode ampliar o seu vocabulário utilizando aí tanto o dicionário comum como o dicionário de sinônimos, evitando assim também que você cometa plágio, certo? Que é um crime. Você tem que tomar bastante cuidado com o plágio. Então, tem inúmeras vantagens aí de você reescrever as ideias do artigo com apenas as suas palavras, ok? E aí, anotar apenas o essencial. Você precisa ser bastante objetivo e conciso aqui. Você precisa se lembrar do porquê você está lendo aquele artigo. Se você quer apenas resumir os principais dados ali, seja bastante conciso. Isso vai desenvolver muito, pessoal, a sua escrita. Vocês não têm noção do quanto isso melhora a escrita de vocês, não só para escrever TCC, mas para responder provas, para fazer provas, enfim. É um grande benefício mesmo para a vida acadêmica, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de fichamento que eu fiz há algum tempo atrás de um trabalho que eu estava escrevendo. Então, vocês podem ver aqui na tela uma tabela que tem a relação cronológica de publicações nacionais e internacionais relacionadas a um determinado assunto de interesse meu num determinado momento. Aqui, o objetivo era fazer uma avaliação do estado da arte sobre esse tema. Então, eu comecei a pesquisar desde quando foi realizada a primeira publicação, lá em 1987, tá? Então, esse aqui é o exemplo de fichamento que eu fiz no Word, utilizando uma tabela. Quais foram as colunas que eu utilizei? O ano, a cultura vegetal, né? Os principais resultados e aqui a referência bibliográfica do artigo. Por que isso é importante? Porque depois, quando eu coletei os meus dados, eu percebia que, em muitos casos, os meus dados eram parecidos com resultados de artigos que eu já tinha lido. Entretanto, é muito difícil a gente se lembrar depois de alguns anos lendo tantos artigos. E aí o fechamento te ajuda nisso, porque você consegue voltar aqui e relembrar quais foram as partes mais importantes de cada artigo que você leu, certo? Então, lembra que a gente saiu lá de 1987, já estou chegando aqui nos anos 2000, 2012 e assim por diante. E aí é legal que, se por acaso você chega aqui num determinado artigo e você percebe que tem algo muito interessante aqui, você pode sim voltar naquele artigo e ler novamente, só que aí já vai ser uma leitura extremamente mais direcionada. Uma outra forma de organizar também esses dados
seria fazendo como essa tabela aqui, onde você pode colocar o ano ou não, tá? Você pode excluir essa coluna aqui, porque você já vai ter o ano aqui na coluna de referência, certo? Então, pode ter o tratamento, nesse caso aqui, a ausência e presença de um composto específico e a dose na qual ele foi colocado quando presente, a espécie vegetal, que era interessante para eu saber, a espécie de FMA também, resultados positivos, resultados negativos, ausência de efeitos e alguma observação aqui que porventura fosse interessante para eu saber, tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de fichamento. O que colocar nessas colunas é você que vai decidir o que é importante para você. Por que é legal a gente ter essas informações fichadas dessa forma aqui? Porque vamos supor que você acabou de coletar o seu resultado e não está entendendo muito bem por que você obteve aquele resultado, mas você se lembra que um autor específico teve um comportamento, teve um resultado semelhante no artigo dele. Então, você pode vir aqui na sua tabela e aí você vai ter uma coluna só para resultados positivos, uma para resultados negativos ou ausência de efeitos, e aí você vai saber exatamente onde procurar o que você quer, tá? Então, é uma maneira, pelo menos para mim, bem eficiente, funciona bastante para mim, para resumir, enfim, colocar facilmente disponível aqui os dados que eu tenho dos vários artigos que a gente acaba lendo, às vezes, num dia, e a gente lê até 50 artigos, tá bom? Bom, então, continuando aqui, como anotar? Você pode fazer dessa forma como eu coloquei, você pode montar fluxogramas, fazer um fluxograma para cada artigo, tabelas ou Word, tabelas no Word ou Excel, como eu acabei de mostrar. Então, pessoal, o que eu aconselho para vocês nesse momento é, na hora de fazer a atividade do participante, embora tenha lá o passo a passo do que você precisa fazer, tente voltar essa aula e executar o passo a passo que nós fizemos aqui com o artigo que você tem em mãos, tá? E mais uma vez, vale enfatizar que teve dificuldade, não conseguiu fazer alguma coisa, entre em contato conosco, tá? Será uma grande alegria esclarecer todas as suas dúvidas e fazer com que você avance aí no processo de leitura dos seus artigos científicos, tá bom? Bom, neste módulo era isso que nós tínhamos para ver, não deixe de entrar em contato conosco e nos vemos nos próximos módulos. Um grande abraço!